Boa noite, queridos irmãos. Esse é o Ministério Cristão Fé e Vida. Esse é o culto de domingo. Esse é o culto de ensino da palavra. O culto do qual nós temos orado para que o Senhor venha a tocar a tua casa, a tua família. Nesse tempo que muitos irmãos estão vivendo de não poderem ir a um culto presencial, de não poderem sair ou até de uma forma correta se resguardarem. E nós, como ministério, como igreja, como comunidade, temos tentado levar para você a cada domingo uma palavra de Deus, entendendo que esse tempo em que vivemos, querido, é um tempo que há uma dificuldade de nós permanecermos naquilo que foi proposto no nosso coração, em alguns momentos, enquanto orávamos ao Senhor, dizendo que queríamos permanecer numa busca e essa busca ser uma busca cada vez maior ao nome dele. Por isso, nós temos chegado até a tua casa. Gostaria que você chamasse as pessoas da tua casa, que junto pudéssemos orar, que junto pudéssemos ler a palavra, que junto pudéssemos pensar o que Deus tem para nós nesse tempo. É um tempo, querido, que jamais foi visto, porque ao mesmo passo que entendemos o grande número de vezes que a humanidade, ou até mesmo lendo a Bíblia, no nosso plano de leitura anual da Bíblia, que temos cada manhã trazido uma palavra falando de 2, 3, 4 versículos da palavra em uma forma sequencial, conforme a nossa Bíblia está, não na forma cronológica, mas na forma sequencial que ela foi posta. Nós temos lido e nós notamos que o ser humano passa por situações difíceis. Nós líamos na sexta na quinta, na sexta ou no sábado, o final do livro de 2 Samuel, e vimos que o povo de Israel, muitas vezes, eles tinham uma situação de paz e daqui a pouco eles diminuíam sua carga de busca a Deus e a pessoa que estava na frente, o rei, o sacerdote que estava falando para o rei, ou até o próprio profeta que estava ministrando alguma coisa, que eles saíam da presença do Senhor e isso gerava sobre eles uma situação bem complexa. E lá em 2 Samuel também nós notamos que o povo, ele vive debaixo de uma situação que é peculiar ao ser humano. E todas as nações são assim. Que é o quê? Enquanto estamos em uma situação de bênção, é fácil trabalhar. É fácil você conduzir algumas coisas. Mas quando vem a adversidade, o ser humano ele tem até rima, mas quando vem a adversidade, ele tem dificuldade de administrar todas as coisas que estão em torno dele. Por isso a nossa palavra ela tem sido uma palavra de ensino para que nós venhamos a penetrar na Escritura. De forma alguma, o nosso objetivo como ministério, comunidade eclesiástica, comunidade que tenha trabalhado dentro das cidades, de forma alguma o nosso objetivo é acusar qualquer pessoa de estar longe, porque é um tempo, querido, que não é fácil estar perto. E eu quero voltar, queridos, a meditar com vocês. Apesar de nós não termos saído desse propósito, eu quero voltar a meditar no livro de João, capítulo 17. Tem me encantado e me desafiado esse texto, que algumas Bíblias elas têm um subtítulo acima de uma porção de versículos, né? E eu estava lendo numa Bíblia, nem sei se... Acho que é uma Bíblia que eu tenho no meu celular, que é a século 21. Não tem problema, querido, usar o celular para colocar a Bíblia, porque às vezes é difícil você carregar 2, 3 versões debaixo do braço, né? E eu estava lendo o texto de João 17 e me chamava a atenção, queridos, o título que alguns dão para esse início do capítulo 17. Aqui na Bíblia do século 21, uma Almeida do século 21 diz assim, o título: A oração intercessória
de Jesus. E alguns, eles usam o termo a oração sacerdotal de Jesus. Dando o quê? E por que eu estou voltando a falar de uma forma mais, vamos dizer assim, mais aplicada sobre o capítulo 17? Nós andamos trabalhando Páscoa nos últimos dias, e quando nós trabalhávamos Páscoa e toda a situação da Páscoa, está revelada aqui nesses capítulos. O Evangelho de João, queridos, é um evangelho que ele usa mais ou menos um quarto de toda a história do Evangelho de João trata da última semana de Jesus, a semana derradeira. E aqui, queridos, eu não quero de forma alguma, apesar de estar falando no YouTube, apesar de estar falando no Facebook, no Instagram, em algumas plataformas que são mundiais, e muitas vezes pessoas de todo o mundo vêm, e muitas vezes algumas pessoas vêm só para analisar aquilo que a gente está falando. Isso é comum, querido, é comum. É comum um pastor ele olhar o vídeo de outro para ver se eles estão no mesmo compasso. E é claro, há também aquelas situações de algumas pessoas que fazem, e uma vez eu falei para vocês, e essa semana eu tive que rir de um rapaz que criou um canal no YouTube, e eu não sou assemelhado, eu não sou alguém que tem um trato nessa questão de mídia, mas ele falava, esse rapaz, do primeiro negativo que ele teve, que eles chamam de dislike, né? E eu me lembro de uma pregação minha e de um dia que a gente tomou um negativo sem ao menos ter dado boa noite. É óbvio que essa pessoa que estava vendo aquele momento, aquele vídeo, era alguém que não gostava do ministério, da forma que falamos ou qualquer coisa desse tipo. Então ela nem esperou para ouvir o que iríamos dizer e já deu um negativo. Hoje, nós como igreja, nós como ministério, eu particularmente, porque estou falando de novo desse capítulo 17, eu vejo algo que é quase que profético, no sentido de que nós vivemos, né? Evangelho de Mateus, capítulo 21, capítulo 24, falam do tempo do fim. Nós vivemos desde o dia que Jesus morreu, isso todo mundo concorda, os teólogos, as pessoas mais capacitadas, os autodidatas, porque hoje em dia tem muito autodidata, tem pessoas que não têm nenhum tipo de instrução em relação à letra e eles têm uma visão. E ai de alguém que conteste a visão deles, apesar de eles serem autodidatas, e a única coisa a mais que fazem é ler livros diferentes dos outros. E por que eu estou falando isso, querido? Porque nós temos que nos posicionar como igreja em uma visão. E a visão do Ministério Cristão Fé e Vida, tanto meu quanto do pastor Marcos Davi, da pastora Bruna, da pastora Márcia, das pessoas que estão mais perto, porque, querido, com essa pandemia houve uma transformação, uma mudança no número de pessoas que estavam junto da gente, e hoje Deus tem permitido e tem nos aberto a visão para que nós entendamos que nós temos que fazer a nossa parte, cada um tem que fazer a sua parte, mas no momento que uma pessoa ela sai daquilo que ela estava fazendo, ela não pode olhar os outros de uma forma errada. Foi ela que se retirou. Então, se nós lermos a Bíblia no todo, nós vamos notar que o povo de Israel ele sempre teve uma sequência de liderança. Mas abaixo dessa sequência de liderança sempre houve homens que ajudaram, homens que estavam em torno. O que seria Davi se não houvesse na vida dele um Natã? O que seria de Davi se não houvesse na vida dele primeiro um Samuel que trabalhou o coração dele? O que seria do apóstolo Paulo se ele não tivesse uma discussão ferrenha com Pedro e por isso o apóstolo Paulo sai para as regiões da Ásia, para as regiões fora do perímetro de Jerusalém e Pedro continua naquela região? Se ele não tivesse feito isso, nós não teríamos ouvido da palavra. Mas então, é necessário o nosso
convívio comunitário. É isso que é importante, querido, que eu quero falar. Toda essa base que eu usei agora é para dizer isso. A importância de nós termos uma vida comunitária. E nós, como igreja, temos entendido que essa vida comunitária ela está atrelada a essa oração de Jesus. Ela está atrelada a esse momento em que Jesus, esse contexto todo aqui, e cabe lembrar, querido, que o Evangelho de João, ele foi escrito, queridos, por aquele que era, né, o discípulo amado, mas é um dado que eu não tinha, e eu estava lendo, eu estou fazendo um curso sobre o Novo Testamento. Na verdade, eu estou fazendo vários cursos nesse tempo de pandemia, que a gente usa muito mais o celular para falar do amor de Deus para as pessoas, para trabalhar um aconselhamento muito mais pelo celular do que ir visitar. E nós aqui em Santo Ângelo, nós temos trabalhado um culto só, porque nós queremos nos resguardar e preparar, de fato, um tempo em que ainda vamos viver, mas jamais vai ser igual ao que nós vivemos até hoje. E dentro disso, querido, eu estava ouvindo um pastor que, para mim, eu não conhecia, infelizmente, eu não conhecia ele, eu queria ter conhecido no tempo que ele morava ainda no Rio Grande do Sul, ele foi embora para Curitiba. E eu tenho feito um curso com esse pastor e ele tem falado coisas assim que, puxa, me tem tocado o meu coração, mas não é no sentido do ensino, mas sim não do ensino da interpretação, mas da forma cronológica como a Bíblia foi escrita, como a questão da atemporidade daquele momento ali, da temporidade, da atemporidade daquele momento que estava se falando. E ele falava do apóstolo João, né? E ele dizia que provavelmente João, e eu já tinha ouvido falar que ele era um dos mais novos, mas eu jamais tinha ouvido falar que existem estudos que dizem que João tinha de 12 a 14 anos. Ele era um menino que estava ali seguindo Jesus, por isso que quando Jesus está na cruz, ele está ali do lado de Maria e ele olha para Maria e diz assim, ó, mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí tua mãe. Tipo, cuida dela, cara, cuida dela para mim. E por isso que no texto lá da Santa Ceia, João recosta a cabeça sobre o peito de Jesus. Um homem velho, de 30 e poucos anos, não estaria recostando a cabeça sobre o peito de um homem de 33 anos. Um menino poderia, uma criança, estava ali junto com Jesus. Então, João, por ser o mais novo da turma, por ser o mais, vamos dizer assim, inexperiente no momento, ele é que escreve de uma forma totalmente diferente dos 4 evangelhos. Os 3 primeiros evangelhos, se você notar, eles têm uma escrita parecida, falam dos mesmos assuntos. Agora, João, não. Ele tem toda uma ótica dele. Por quê? Porque os outros, eles escreveram os textos do Novo Testamento em um tempo, querido, que eles já estavam mais maduros. E aí o que acontece quando a gente está mais maduro? Entenda isso que eu estou falando, queridos. Entenda, por favor. Preste atenção e não fale uma coisa que eu não disse. Não fale uma coisa que eu não disse. Não diga algo que eu peguei, o pastor disse uma coisa lá. Não, escuta bem. Quanto mais velho nós ficamos, há uma probabilidade maior que nós usemos das nossas experiências para interpretar algumas coisas ao nosso viver. Mas não é assim o correto? Sim, se nós formos maduros. Se nós formos pessoas imaturas, e nós estivermos em uma falta de compreensão, se nós formos pessoas amarguradas, se nós formos pessoas... Não adianta a gente pensar, querido, que a vida nos torna mais seletivos. Não. O que nos torna mais seletivos é o nosso egoísmo. Por quê, queridos? Porque o coração puro de uma criança, ele não é seletivo. Por exemplo, eu conheço pessoas que detestam pessoas mais velhas. Eles acham que os mais velhos não servem para nada. E
Está errado? Aí há algumas pessoas que olham e não gostam de criança porque grita muito. Agora, se você pegar uma criança, ela tem a capacidade de passar a mão no rosto da mãe quando ela está o amamentando e de uma forma carinhosa passar a mão no rosto da mãe, como tem aquela coisa esquisita nela de olhar para o pai e dizer assim, a mãe perguntar, a mãe que amamentou, a mãe que cuidou, a mãe que carregou 9 dias, eu gosto de falar isso, eu acho muito engraçado. E a mãe pergunta assim, quem é que você gosta mais, da mamãe ou do papai? E a criança, de uma forma bem ingênua, diz assim, do papai. E isso mata uma mulher. Por quê? Porque a criança ela tem uma pureza. Ela tem uma pureza, ela fala. E quando nós vamos nos tornando mais velhos, nós nos tornamos seletivos no sentido de que aquilo não me serve, aquilo não é bom, aquilo não dá certo. Então, quando nós lemos aqui esse texto do Evangelho de João, eu não quero incutir na tua mente a minha forma de pensar. Mas eu quero crer, querido, que eu estou inspirado por algo maior do que a mim mesmo. E aí eu quero que você abra comigo, aqui João 17, a gente vai continuar trabalhando, mas vamos alicerçar em algo que está aqui em João 14. 14, 6, né? Eles estavam indagando em relação a algumas coisas. Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem vem ao Pai senão por mim. Por quem? Por Jesus. Guarda bem isso. Guarda bem isso. Versículo 7. Se vós me conhecesseis, também conheceríeis meu Pai. E desde agora conheceis e tendes vistos. Filipe diz, então, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos será suficiente. E aí Jesus acode e diz, há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheceis. Óbvio, querido, porque Jesus ele mostrava para eles que ele era o próprio Deus. Ele era a própria figura de Deus. Então, quando eu pego o capítulo 17 e eu vejo o próprio Deus encarnado, dizendo, Pai, é uma conversa de duas divindades. E Jesus está dizendo, Pai, guarda-os, livra-os do mal, trabalha no coração deles. Eu estou ouvindo, querido, o coração de Deus para cada um de nós nesse tempo. Por que eu estou alicerçando essa colocação? Em cima do que eu falei no início. Que esse é o tempo, os dias dos últimos dias de Jesus na Terra. E eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias. Alguém perguntou para um camarada aí no Instagram, será que as coisas vão voltar como eram antes da pandemia? Como será após a pandemia? E aí ele disse assim, e haverá após? Pô, o cara foi... Não é do mesmo quadro que eu já falei para vocês, curto e grosso, que eu olho no Instagram de um pastor Marcos, agora eu esqueci o sobrenome dele. Não é esse, mas ele foi curto e grosso. Haverá após? Querido, há uma situação toda que nós estamos vivendo que nós temos que entender que cada dia mais nós caminhamos para um tempo final. E cabe a cada um daqueles que têm escutado a palavra instrumentar o seu coração, eu usei por propósito isso, instrumentar, ataviar, se você quer usar um termo mais pomposo, revestir, se você quer usar um termo bíblico de Efésios 6, o teu viver. Por quê? Porque não adianta, querido, nós pensarmos que vivendo parados, nós vamos fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Vamos prolongar um pouquinho para a gente entender e basear bem isso que eu estou dizendo. Versículo 11 diz assim, crede-me, que estou no Pai e o Pai em mim.
Ou se não, crede-me, por causa das obras em si, as obras que Jesus fez. Na verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores obras do que essas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, gente, grifa isso aqui, ó, meu nome. O título é, né, em meu nome, dessa pregação. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Gente, dá um link direto lá para a oração dele. Isso aqui é uma complementação da oração dele. A narrativa de João é bem interessante, porque ela fala bastante daquilo que Jesus estava falando, e de uma forma interessante, ele intercala com alguns momentos. E ele disse, e alguém indagou. A mente dele estava bem fresca. Ele tinha visto aquilo há pouco tempo. A memória dele era melhor. Vamos entender, queridos, que os evangelhos não foram escritos assim, ó, tipo, Jesus morreu, ficou 40 dias com eles, e aí eles pegaram, e ali foram assim, pá, e aí está Pedro ali, né? E Jesus está ali. E aí Pedro vai anotando as coisas que ele falou, passa para um discípulo, passa para outro. Não foi nada disso. Não foi assim. Não foi assim a forma como foi escrita o Evangelho. Não, foram vários anos depois que eles viram uma necessidade de usar termos parecidos e eles começaram a escrever como uma espécie de carta contando a história deles, para que a igreja daquela época fosse paramentada de uma literatura que gerasse algo neles. E aí, queridos, é uma questão simples, né? Um povo que não tem uma história escrita, a história cai no descaso. Por isso que hoje os historiadores eles têm um problema bem sério em ver toda aquela estrutura inca e maia lá para cima e eles dizerem assim, cara, mas por que os caras tinham tudo isso aqui? Como é que eles tinham tudo isso aqui? Porque não há basamento escrito daquilo que foi feito. E é óbvio, não havia, né? Que nem hoje em dia. Hoje em dia nós temos uma estrutura de ensino que ela pode pegar todas as imagens, e até hoje é uma coisa que se usa muito, né? O cara fala uma coisa hoje, amanhã ele diz uma coisa diferente, alguém já puxa o vídeo na internet e diz, não, mas aquele dia tu falou tal coisa. Então, nós entendemos que aqui Jesus está dizendo que ele teria que ser glorificado para que o Pai fosse glorificado. E em João 17, da mesma forma ele diz isso, mas olha aqui que interessante. Ele fala que isso tem que ser feito em meu nome, no nome dele. E aí diz assim, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Ele repete. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. E eu orarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, lembra que ele diz, Pai, eu não oro para que tu os tire do mundo, mas para que tu os livre do mal. E aqui antes, né? Antes um pouco ele está dizendo, Pai, esse Espírito que tu tens, que é o mesmo Espírito que eu tenho, e nós três somos um, eu estou fazendo uma relação, uma interpretação daquilo que ele está dizendo. Nós três, como tu estás no céu, e o teu trono de glória, tu administra todas as coisas, eu vou sentar à tua direita como teu filho amado, que viveu em forma humana, que viveu em carne, que viveu a interpretação de todos os sofrimentos que alguém pode sofrer, e queridos, não há como negar isso, ele sofreu todas as coisas, ele foi envergonhado de todas as formas, então ele pode se compadecer de nós, quando nós somos envergonhados. Ah, mas ele não pecou, exatamente, a diferença é essa. Nós, em muitos momentos que nós sofremos, nós preferimos a amargura. Jesus preferiu o perdão. Nós preferimos nos tornar pessoas mais frias. Ele amou em intensidade. Ele foi empático. Ele foi alguém que teve compaixão.
Então ele entendeu o que era a narrativa. Entenda isso, né? Que eu estou falando. Ele entendeu a narrativa de tudo aquilo que foi escrito. Vamos botar bem claro isso, querido. Eu quero deixar bem salientado isso. Jesus veio como homem. Viveu na terra como homem. Quando ele morre e ressuscita, ele se torna Deus novamente. Mas no momento em que ele viveu na carne humana, o que ele tinha era a capacidade do Espírito que nós temos. Óbvio que ele viveu desde a infância um sentimento de disciplina, um sentimento de busca, um sentimento de correlação com Deus maior do que nós vivemos. Porque ele diz ali, né? Ele diz ali que, a gente leu, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores obras do que essas, porque eu vou para meu Pai. Então, quando eu falo lá em João 17 que ele está sendo glorificado e aqui que ele está dizendo que em nome dele as coisas vão acontecer, por quê? É por causa do Espírito Santo. Marcos, capítulo 16, texto conhecidíssimo. Marcos 16. Versículo 12, 16, 12. Depois disso ele apareceu de outra forma a dois deles que caminhavam para o campo, indo, esses anunciaram-os aos outros, mas nem ainda estes creram. Depois ele apareceu aos 11, estando ele assentado à mesa, e os repreendeu por sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido que tinham visto já ressuscitado. E lhes disse: indo por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que creem em meu nome. Uau! O que eu posso fazer em nome de Jesus? Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano, e eles imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então, depois de ter falado, o Senhor com eles foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles partiram e pregaram por toda parte, trabalhando o Senhor com eles, confirmando a palavra com os sinais que o acompanhavam. Que confirmação é essa? Do nome dele. Eu quero completar, querido, essa ministração, o Evangelho de João, capítulo 17. E a gente tem batido bastante nessa questão aqui do versículo 15, João 17, 15, que diz: eu não oro para que tu os tire do mundo, mas para que tu os guarde do mal. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Por quê, queridos? Porque no nome dele, nós temos autoridade para vivenciar um tempo novo. Mas eu quero que você leia o 14 comigo. Eu li o 15 e o 16. Vamos ler o 14. Eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo, querido. Querido, em nome de Jesus significa que eu tenho uma procuração, mas aí vamos pensar, eu quero tomar esses últimos minutos pensando em tudo isso que eu falei até aqui, num posicionamento da igreja, num posicionamento nosso como pessoas, não um processo de introspecção, mas um processo de uma relação aberta para que as pessoas recebam Cristo. Não adianta, querido, eu preciso falar isso. Eu não posso pensar que só por causa da minha bondade eu adquiro uma característica de Cristo. Por causa da minha caridade, não. Mas sim por me assemelhar a Ele. Cristo, cristão. Pequeno Cristo, atitudes parecidas com a de Jesus. Mas quando nós nos introspectamos,
Até foi muito engraçado que eu estava vendo um desses quadro de perguntas e respostas do Instagram, e um irmão trouxe lá uma palavra, trouxe uma colocação. A pessoa perguntou: parece que o povo de Israel vivia só para eles. E o Novo Testamento mostra uma coisa do povo saindo para fora. E aquilo me chamou a atenção até eu acho que eu anotei aqui na minha colinha, ou anotei no celular. Foi no celular. Deixa eu só achar aqui, queridos, que isso é bem interessante. Eu nunca tinha ouvido falar, porque, como eu sempre digo para um irmão que trabalha, que é um professor, eu digo para ele: cara, eu não entendo como é que tu dá aula de física, porque eu não entendo nada. E daí eu não entendo nada de física, então eu nunca tinha ouvido falar disso aqui. Mas aí ele falou que o povo de Israel vivia de uma forma... Olha a palavra, querido. Tomara que eu tenha escrito certa. Centrípeta, que é a força resultante que puxa o corpo para o centro. O povo de Israel sempre viveu assim: Israel, vem a mim. Os povos se voltem para o nosso Deus. Escutem o nosso Deus. Mas por que isso? Porque os outros povos tinham um costume de ter um sistema politeísta, vários deuses. E Israel começa a mostrar um só Deus, Yahvé. Quando Jesus chega, ele não tem mais esse pensamento: vamos ficar só em nós. Não, vamos espalhar para todos, ide por todo mundo. Então, há um erro nesse tempo de pandemia, há um erro nesse tempo de vivência que nós estamos, que algumas pessoas elas estão tendo essa força, como é que é o termo ali, que é cabuloso para mim? Centrípeta, que é o quê? Eles querem para dentro, não querem colocar para fora, não querem colocar de uma forma que espalhe. E quando Jesus está dizendo aqui: o mundo, cara, me odiou, ele vai me odiar vocês, por quê? Porque o mundo ele é egoísta por natureza. Então, quando eu vejo características egoístas na minha vida, eu não posso dizer que eu estou vivendo e estou fazendo coisas em nome de Jesus. Não, eu estou fazendo em meu próprio nome, em meu próprio viver. Nós, como igreja, queridos, nós não podemos viver mais esse sentimento que muitas vezes nós temos de Ministério Cristão Fé e Vida. Aqui nós estamos bem. Não, nós temos que olhar os irmãos de outras congregações e ver eles como irmãos que podem acrescentar algo para o nosso viver. Nós somos uma comunidade em Santo Ângelo, né? E isso é algo que há muito tempo bate na minha cabeça e eu tenho procurado e tenho orado para que Deus nos mostre. Eu não tenho certeza do nome da nossa congregação. No sentido do quê? O nome da nossa congregação é Ministério Cristão Fé e Vida, mas às vezes eu fico olhando e fico pensando: cara, eu tenho que mudar até a papelada, porque nós temos que ser uma comunidade cristã Fé e Vida. Nós temos que ser uma comunidade, pessoas que andam juntos, pessoas que se resguardam, pessoas que oram. Queridos, o nosso grupo Fé e Vida, você pede uma oração e imediatamente 5, 6, 7, 8, 9 pessoas oram, já estão ali orando. Pessoas que estão em casa, por causa da pandemia, não têm saído, elas têm gastado o tempo delas, querido, em oração exclusivamente. Saiba disso. Há pessoas assim no nosso meio. Só que pela forma que eu trabalho, querido, eu não dou exaltação para nome de pessoas. Eu detesto, querido, o nosso YouTube lá, as figuras que aparece eu pregando, aparece o pastor Marcos Davi pregando na foto lá, o título eu não gosto, porque eu não gosto de luz em cima de mim. Eu não sou a luz, Cristo é a luz. Então, quando eu leio esse texto aqui do Evangelho de João,
linkando com o texto de João 14, eu vejo Jesus dizendo assim, cara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Venham a mim, peçam a mim em meu nome o que pedirdes. Isso eu vou fazer para que o meu Pai seja glorificado. Mas para que o meu Pai seja glorificado, sejam parecidos comigo. Mas como serão parecidos comigo? Mas o mundo odeia vocês. Então não sejam igual ao sistema. Sejam igual a mim. Como Jesus foi. Foi alguém que não bajulou. Mas alguém que ponderou. Não sejamos pessoas que estamos voltadas única e exclusivamente para o nosso, mas vamos abençoar os outros. Em nome de Jesus significa eu ficar mais parecido com Ele. Eu trabalhar o meu coração para junto dele. E aí, queridos, não há como, e eu sempre volto para a forma que o cristão tem que viver, que é o meu entendimento, essa revelação, a revelação que Deus nos fez há bastante tempo. E depois de eu ter visto, ter falado durante um ano e meio, eu comecei a pesquisar cada vez mais, e eu tenho hoje, no mínimo, 3 livros lá em casa que falam sobre esse assunto. Eu tenho que ser a pessoa de Mateus 5, 6 e 7. Do Sermão do Monte. Mas para sintetizar e a gente terminar aqui e continuar no próximo domingo, falando em nome de Jesus, o que significa essa expressão, eu tenho que ler que bem-aventurados são os pobres de espírito, bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são os mansos, porque esses obterão a justiça de Deus e serão misericordiosos, puros de coração, pacificadores, mas ao mesmo pé de tudo isso eles serão perseguidos. Por quê? Porque foi assim com Cristo. Então, eu sou pobre de espírito, eu sou um chorão, eu sou manso, eu obtenho justiça de Deus sobre mim. E dessa forma eu me torno misericordioso, me torno puro de coração, me torno pacificador, mas serei perseguido. E tudo isso é o Evangelho de João 17, quando ele diz, Pai, eu oro, não para que tu os tire do mundo, mas para que tu os livre do mal. Que mal é esse? O nosso próprio coração. Eu quero orar contigo, querido, e quero pedir para que o Senhor guarde o teu coração nesse tempo e que junto nós possamos crescer. 2 domingos atrás, se não me engano, eu falei sobre nós subirmos uma escada. E eu quero te convidar para a gente subir junto essa escada e viver algo novo diante de Deus. Feche teus olhos. Se você quiser dar a mão para a pessoa da tua casa que está junto contigo, se você quiser, simplesmente, você está sozinho e quer ajoelhar e quer orar comigo e fazer uma oração de aliança com o Senhor, se voltar ao Senhor. O Senhor, Ele precisa de intercessores, pessoas que estejam buscando Ele, que destaquem tempo. Senhor, eu oro nessa noite, Senhor, para que Tu venha nos abençoar, nos livra do mal, Senhor. Nós confessamos que o nosso coração, ele se corrompe com facilidade no meio desse momento que vivemos de pandemia, de discussão de STF, falando se haverá ou não haverá culto, de líderes, uns puxando para um lado, outros puxando para o outro. Nós ficamos no meio disso porque nós temos que ser íntegros, temos que ser santificados. Então, Pai, a minha oração nessa noite é, em Teu nome, Jesus, nos torna mais parecidos contigo. E essa, Senhor, é a única oração que eu creio que nesse tempo nós podemos fazer. Longe de mim, Senhor, querer orar em Teu nome para que um governo saia ou qualquer outra coisa aconteça. Longe de mim dizer em Teu nome eu tenha um benefício maior sobre isso ou sobre aquilo. De forma alguma. A minha única oração nesse tempo é, Senhor, em Teu nome, que nós sejamos alinhados para que fiquemos mais perto de Ti e o Teu nome seja visto em nós, em nome de Jesus. Bom, querido, nós estarmos aqui, continuamos essa palavra no próximo domingo. Quero te convidar para quarta-feira estar conosco. Teremos um culto ao vivo, vai ser uma bênção.
Vamos estar falando sobre nazireus, vai ser algo bem legal, a gente vai estar em Santa Rosa falando desse texto. Quero te convidar também, querido, para você estar contribuindo, tanto aqui quanto em Santa Rosa, estar trazendo seu dízimo, não importa o valor, importa é o teu coração junto com aquilo que você vai estar trazendo de oferta. Que a graça do Senhor esteja contigo, que o amor dele faça a diferença no teu coração nessa semana, em nome de Jesus. Deus te abençoe.